Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Bora lá para mais um encontro maravilhoso. Eu e você, você e eu, unidas juntas para poder transformar vidas através da saúde capilar. E aí, tá animada? Porque chega de ser uma aplicadora de produto, chega. É hora de verdadeiramente tratarmos o couro cabeludo com total segurança. É hora de você se tornar uma referência aí na tua cidade, triplicar o teu faturamento através da terapia capilar integrativa. E nessa noite de hoje, nós vamos falar sobre a história que os cabelos da sua cliente contam para você. E aí, já parou para analisar isso? Que o cabelo, ele traz uma história. Cada fio, ele vai conectar algo surpreendente da vida do seu cliente. Já parou para analisar isso? Hein? Escreva aí nos comentários, abençoada da minha vida. Porque nós sabemos que o cabelo, ele serve para quê, né? O cabelo, ele serve como uma proteção aí do couro cabeludo, ele serve como um adorno para o nosso rosto. O cabelo também, ele gera a identidade de cada pessoa que a usa, concorda? Então, o cabelo, ele traz essa identidade. O cabelo une grupos, né? Reúne grupos. É pensar o seguinte, quando nós falamos de pessoas que usam trança, então nós temos ali um grupo de pessoas que tem uma paixão sobre um determinado estilo de cabelo. Quando nós falamos de pessoas que gostam de raspar os cabelos, então nós temos outro grupo de pessoas que gostam de rapar o cabelo. E o cabelo também, ele traz essa cultura completamente envolvida dentro desse visual que nós carregamos. Então o cabelo também abrange culturas. E o cabelo também, ele fala sobre raças, não é verdade? Se a gente for parar para pensar sobre os cabelos lá da África, que tipo de cabelo, que tipo de estrutura vem à sua mente? Escreva aí nos comentários. Se você fosse ser uma profissional da beleza, se você fosse uma cabeleireira lá na África, como que seria as suas clientes? A maioria delas teriam qual tipo de cabelo? Agora, quando nós falamos em ser cabeleireira lá no Japão, como que seria a estrutura dos cabelos lá no Japão? Que tipo de cliente que você receberia? Quando a gente começa a pensar nessa cultura, né, de localização, os cabelos, eles vão ter estruturas diferenciadas e com isso nós já começamos a preparar que tipos de produto nós iremos levar para trabalhar em cada região. Faz sentido para você? Agora, quando nós falamos em ser uma profissional cabeleireira aqui no Brasil, que tipo de cabelo que nós vamos encontrar? Que tipo de pessoas que nós vamos lidar? Quais são as curvas, as formas, os desejos dos cabelos das brasileiras? Porque a miscigenação aqui no Brasil é muito grande. Então, nós precisamos de entender essa necessidade de cada cliente, concorda? E é por isso que dentro do nosso salão de beleza, nós precisamos de ter um olhar, uma visão integrativa. Quando eu entendo toda essa conexão que o cabelo, ele traz de informação sobre o cliente, não só sobre a história, a função desse cabelo, mas também a verdadeira história de cada cliente. Você já chegou a pegar algum cliente que tem estruturas de cabelo diferentes? Vou te dar um exemplo. Um belo dia eu fui atender uma adolescente que a mãe já não sabia mais o que fazer com o cabelo da filha. Na parte do topo da cabeça dessa jovem, um cabelo bem cacheado. E na parte da nuca, um cabelo bem liso. Vamos dizer que aqui na nuca dela, a gente tinha um cabelo de tipo 2. Tipo 2, curvatura 2. E aqui no topo nós tínhamos um cabelo tipo 3C. Era uma configuração muito diferente. E a dificuldade que essa adolescente tinha era de gerar uma harmonia nessa estrutura de cabelo. Só que mais do que gerar uma harmonia nessa estrutura diferente, que é devido à miscigenação, existia um problema por detrás. E qual era o problema que tinha por detrás desse incômodo?
eram as críticas que essa jovem sofria dentro da escola. É por isso que nós falamos que cada cabelo traz uma história. Cada cabelo conta algo. Então essa jovem sofria bullying, as colegas criticavam o tipo de cabelo dela e aquilo gerava uma dor. Uma dor. Então, mais do que auxiliar essas clientes a gerar essa harmonização de estruturas diferentes que têm em uma única cabeça, é a nossa missão, é a minha e a sua missão de tratar o que está por detrás desse incômodo, que no caso dessa adolescente era o quê? A crítica das colegas. As colegas criticavam. E eu pergunto para você, você que é profissional hoje, que está nessa missão de tratar cabelo, você já passou por algum bullying? Você já sofreu algum preconceito por causa do seu tipo de cabelo? Já parou para analisar a história capilar que você carrega? Porque isso é extremamente importante para você lidar com as clientes que chegam. Quando você tem uma história vivida e a cliente chega até você com uma dor, com uma queixa, com o desejo, fica muito mais fácil de você conduzi-la, concorda? É no caso de quem já passa por uma transição, usei o meu cabelo a vida inteira, um cabelo alisado, passei pela transição capilar. Quando chega uma cliente na mesma situação, fica muito mais fácil você conduzir essa cliente por um processo de transição capilar do que uma profissional que nunca passou por um processo de transição. Sempre teve o mesmo cabelo e não aceita mudanças. Concorda? Então, nós precisamos de entender que nós temos uma história. O meu cabelo, por exemplo, é bem engraçado, turma, que eu sempre desejei em ter o cabelo curto, desde muito novinha. E eu sempre tive cabelão mesmo, e eu odiava aquele cabelão. Eu me lembro que quando eu ia pro jardim de infância, você se lembra de quando você ia pro jardim? E a minha mãe fazia, dividia o cabelo no meio, fazia 2 amarrações, e eu ficava, com aquele cabelo enorme, até aqui embaixo, amarrado. O meu cabelo era bem comprido, e eu não gostava daquele cabelo comprido, sabe? Porque eu corria, eu mexia muito e aquilo me incomodava e eu me sentia presa com aquele cabelo. E a minha mãe fazia trança, porque não deixava eu usar o cabelo solto. E quando eu ia pra rua brincar e eu queria ficar com o cabelo solto, gente, era terrível. Por quê? Pensa, um cabelo comprido, um cabelo que não era definido, porque quando eu era criança, bem criança, o meu cabelo não tinha essa estrutura. O meu cabelo mudou muito depois da fase da adolescência, depois da menstruação. Mas naquela primeira infância, o meu cabelo era loiro e ondulado. Pensa na titia loira e ondulada. Eu era loira de natureza. No entanto, a minha mãe, quando saía comigo, ela conta, que quando ela ia me levar ao médico, ia em alguma consulta, as pessoas perguntavam para ela, falava para ela, que linda o bebê que você cuida. Achavam que ela era minha babá. Vocês acreditam nisso? Porque a minha mãe é negra. E achavam que a minha mãe era babá porque eu era loira. Pensa na situação. E a minha mãe ficava numa raiva quando falavam, nossa, que lindo o bebê que você cuida. E o bebê era a filha dela, E no entanto, gente, isso, depois que a minha mãe me contou isso, foi tão engraçado que na fase de adulta, eu falava para os meus colegas da fase de adulta não, de adolescente. Eu falava para os meus colegas da escola que eu era adotada. Era uma zoeira, porque eu falava que eu era adotada, que a minha mãe era negra, e eu contava uma história, uma mentira para os meninos, e os meninos acreditavam, Enfim, isso tudo por quê? Por causa do problema que eu tinha do meu cabelo. Eu sofri muito com o meu cabelo na fase de adolescente, porque o cabelo encrespou muito. E como eu sempre quis ter o cabelo curto, a primeira vez que eu cortei o cabelo escondido do meu pai. Eu cortei o cabelo escondido do meu pai, eu tinha 9 anos de idade. Pensa numa pessoa que só cortava pontinha de cabelo com 9 anos de idade. Onde esse cabelo tava? Na cintura, doía para desembaraçar. Eu pegava muito piolho, dava muito piolho. E naquela época,
Era Baygon para matar piolho. Minha mãe pegava a latinha de Baygon, assim, passava na minha cabeça, enrolava uma fralda e ficava ali o dia inteiro com aquela fralda amarrada na cabeça, depois vinha penteando e eu chorava porque doía, incomodava muito. Então o cabelo, ele tem uma história, ele carrega uma história, ele carrega um trauma, algo vivenciado. Eu vivenciei a minha história capilar e me tornar uma profissional cabeleireira é por causa da minha história, dos meus traumas. E a primeira vez que eu cortei o cabelo escondido do meu pai, que ele não me autorizou, a minha tia estava fazendo um curso de cabeleireira. Eu cheguei pra ela e falei com ela que meu pai tinha deixado eu cortar cabelo. Mentira pura. Mentira. Minha tia errou no corte, um cabelo que tava lá na cintura veio parar aqui em cima, gente. Pensa no cabelo que ficou aqui em cima. E eu fiquei super feliz. Ó, não era esse cabelo, era esse cabelo. Eu tinha 4 vezes mais cabelo do que eu tenho hoje. Era muito cabelo. E eu me lembro que eu cheguei perto do meu pai e fui mostrar pra ele o meu corte novo. O meu pai falou que eu estava horrível, que eu estava feia, que tinha ficado feio, que eu tava parecendo Bozo. Pensa, uma filha, uma menina que precisa da aprovação do pai, que precisa de ser positivada pelo pai. Aos 9 anos, escuta o que eu escutei e ainda apanhei, gente, apanhei, fiquei de castigo. E isso me gerou o quê? Um complexo de inferioridade grandioso, muito grandioso, no qual eu não aceitava o meu cabelo. Eu não aceitava. E a partir daí a minha mãe começou a fazer o quê? Alisamento. Química em cima de química. Alisamento em cima de alisamento. E era uma tortura na escola. Porque eu chegava na escola com o cabelo desse tamanho e as meninas começavam a fazer o quê? Riam de mim, debochavam de mim, criticavam. E para analisar quantas clientes nossas que passam por essas situações. O cabelo carrega uma história única e individualizada de cada um. Um trauma, uma alegria, algo aconteceu. E quando a minha mãe começou a alisar o meu cabelo, pensa que eu ia pro salão? Não, ela alisava o cabelo em casa. Não tinha dinheiro para ir pro salão para fazer alisamento, não. E por isso, várias vezes eu fiquei sem cabelo, cabelo quebrado, cabelo danificado, e era aquela confusão na escola. E o pior, meu pai virou para mim e falou comigo assim: problema da escola resolve na escola. E maldita a hora que o meu pai falou isso comigo, porque a partir daí eu virei a barraqueira da escola. E brigava muito por causa de quê? Do meu cabelo, da minha aceitação. E essa baixa autoestima que até hoje acompanham milhares de mulheres, milhares. Você já parou para escutar o que a sua cliente tem a relatar sobre a história do cabelo dela? Escreva aí nos comentários. Qual é a história do seu cabelo? Você tem vergonha de contar? Ai, titia, eu prefiro nem falar sobre a minha história. Então, e um dos traumas que eu tive na minha infância, né, da crítica do meu pai pelo primeiro corte de cabelo que eu fiz, me gerou uma dificuldade na minha fase adulta em cortar cabelo. Quando eu fui fazer o meu curso de cabeleireiro, eu não conseguia cortar o cabelo de outras pessoas, eu não conseguia cortar o cabelo de cliente. Eu dava crise de ansiedade, a minha mão tremia muito, eu já cheguei a desmaiar para cortar um cabelo. E por quê? Porque tinha sido gerado um trauma com 9 anos de idade no meu primeiro corte de cabelo, através do primeiro momento que eu cortei o meu cabelo. Então o cabelo, ele traz uma história individualizada. Cada cliente, gente, que a gente escuta a dor, a baixa autoestima, as dificuldades, né, em cuidar do cabelo, as mudanças que querem fazer. A gente precisa de ouvir isso. Você precisa de ouvir isso. Não é só aplicar o produto. Aliás, chega de ser uma aplicadora de produto. Escreva aí, ó, nos comentários. Chega de ser uma aplicadora de produto. Chega, ponto final. É hora de verdadeiramente a gente começar a acessar a alma dos nossos clientes através do cabelo. Porque é uma história.
uma história emocional que carrega. E eu, como prova viva dessa experiência, tive que passar por um processo de tratamento intenso, terapêutico, emocional, para sanar o meu trauma. Para que hoje eu possa ter o meu cabelo natural e amar o meu cacho e utilizar ele dessa forma e assumir as minhas origens, assumir quem eu sou. E tudo que a sua cliente entra dentro do salão querendo é esse encontro com ela mesma. Já parou para analisar isso? Ela quer se olhar no espelho e se sentir bonita? E os traumas vivenciados, registrados na nossa primeira infância, geram bloqueios na fase adulta, e esses bloqueios vão vir como doenças. Doenças que apresentam sinais e sintomas. Então, uma oleosidade, uma queda, uma alopecia areata, entre vários outros problemas capilares, patologias capilares, também vai ser acometido por uma somatória de fatores. E uma dessas somatórias é o emocional. É o emocional. Qual é a história do cabelo da tua cliente? Qual é a história? Você já parou para escutar? Escreva aí nos comentários para mim se sim ou não. Titia, eu nunca perguntei minha cliente se ela ama o cabelo dela. Se ela se sente bem com o cabelo que ela tem. Ouça o que a sua cliente tem para contar em relação à história capilar dela. O que ela busca, o que ela traz, né? Qual que é a origem? Qual é a sua história capilar? Seu cabelo sempre foi desse jeito? Sempre utilizou o cabelo cacheado? Como que era no passado? Era mais cabelo? Era um cabelo mais fino? Era um cabelo mais claro, mais escuro? É isso que você, cabeleireira, precisa de fazer. Ouvir a história do teu cliente e interpretar a dor. Quando você interpreta a dor dessa história, você consegue fazer o quê? Montar um protocolo personalizado, individualizado, que vai tratar os sinais e sintomas e também a causa. E a causa dessa dor, dessa perda capilar, ela está no emocional. Ela está naquela parte que os seus olhos não podem ver. Mas é ali a origem de todos os problemas. Todas as doenças têm uma origem emocional. A própria ciência diz isso sobre as doenças psicossomáticas. Então, por que eu vou ficar só aplicando produto? Por que você está até hoje só aplicando produto? Pode me responder essa pergunta?